Aparecendo aqui o escudo do Corinthians na tela, e quem vai aparecer aqui na tela é a Amanda Barbosa, lá na frente do CT. Perguntei da volta do Paulinho, o torcedor corintiano quer saber da volta do Yuri Alberto. Amandinha, boa tarde, cuidado com esse terremoto que está acontecendo. Oi, Fred, boa tarde para você, boa tarde para todos. Fred, pois é, o Yuri Alberto, a gente vem falando bastante, né, sobre essa possibilidade de retorno dele no meio da semana passada, no fim da semana no Clássico, não aconteceu ainda, mas o Yuri Alberto vem treinando normalmente, o que é uma notícia boa aí para o torcedor que aguarda com ansiosidade aí o retorno dele, né, com ansiedade, né, o retorno do jogador. Mas o Corinthians está fazendo mistério em relação a ida dele para Santa Catarina para essa partida contra a Chapecoense. Então, perguntei, o time ainda não soube dizer se ele vai ou não para esse jogo, mas existe ainda a expectativa do Yuri Alberto retornar nesse jogo contra a Chape. O torcedor quer que ele volte, porque tem jogo contra o Flamengo também no fim de semana, né, Fred? Agora, tem a expectativa da volta do Yuri e também do Lingard, né, da estreia do Lingard. Esse deve levar mais um tempo, tem questões burocráticas com o visto de trabalho e o tempo dele também de recuperação. Deve treinar bastante aí nos próximos 10 dias para ser avaliado pelo técnico Dorival. O Corinthians treina amanhã ainda e aí viaja para Santa Catarina. Esse comportamento, de um modo geral, de pessoas. A cada rodada, o treinador presta, não presta, ele serve ou ele não serve, dependendo de vitórias ou derrotas. É por isso que nós continuamos no meio do caminho sempre na contramão daquilo que está acontecendo no futebol mundial, e a gente não aprende. Ao longo desse jejum foram 3 empates contra Portuguesa, Cruzeiro e Santos. E 2 derrotas duras. Primeiro contra o Novo Horizontino, que custou a eliminação no Paulista. E na última semana contra o Coritiba, dentro de casa, que rendeu até uma cobrança pessoal de representantes das torcidas organizadas no CT Joaquim Grava. Só que Dorival não estava presente nesse momento. Não fuja a esse tipo de compromisso. Acho que não teve agressão, não teve nada desleal. Para mim, tudo dentro de uma normalidade. É o ideal? Não é o ideal. Todos nós, a gente tem que assumir as responsabilidades, né? A responsabilidade não é só do Dorival, não é só da comissão, é de nós jogadores também. Continuar trabalhando, né? O dia a dia com o Dorival é muito bom, né? Ele passa muitas coisas boas pra gente. Então, assim, é continuar trabalhando para a gente reverter a situação. Por enquanto, essa pressão em torno do trabalho do técnico Dorival Júnior se resume ao Parque São Jorge, onde nomes próximos ao presidente do clube, Osmar Stabile, já se mostram favoráveis à queda do treinador. Mas essa possível troca de comando ainda não é debatida dentro do departamento de futebol. Isso daí é para vocês terem assunto, senão fica muito chato e monótono no futebol. Eu dou muito pouca importância. Eu me preocupo muito com o meu trabalho e com a responsabilidade que nós temos estando à frente de uma equipe ou de outra. O período sem vitórias também casa com uma sequência de lesões no timão. Além do lateral Hugo e do goleiro Felipe Longo, que seguem em recuperação, Dorival ainda teve outros 3 desfalques nesse recorte. Matheus Pereira e Caio César, que só voltaram à lista de relacionados contra o Santos, e Yuri Alberto, que deve retornar ao time nessa semana. Perdemos aí 4, 5 jogadores no departamento médico e às vezes não se observa isso. E Yuri mesmo está voltando agora depois de um período considerável. Quanto mais composto, quanto mais jogadores em condições de poderem nos dar uma resposta e nos proporcionarem possibilidade de alterações, é natural que eu gostaria de um preenchimento um pouco maior. Dorival tem 62 jogos pelo Corinthians em pouco mais de 10 meses de trabalho, com 51% de aproveitamento, 2 títulos conquistados e muita confiança em busca de uma virada de chave. É só vocês fazerem um levantamento do dia que eu cheguei aqui, quase um ano atrás, a maneira como o clube estava, a maneira como estava a equipe e o que nós alcançamos de lá para cá. Se for negativo, eu dou minha mão palmatória. Se for positivo, eu acho que não tem necessidade nem razão para uma situação como essa. Teremos coisas boas ainda ao longo desse ano, eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer.
Boa tarde para você, boa tarde para todos. Pois é, Joana, tem alguns torcedores do Corinthians aqui, pessoal que sempre fica por aqui aguardando a saída, né, dos jogadores. E aí eu até troquei uma ideia com alguns aqui antes. Para muitos foi uma surpresa, assim, não ver o Hugo nessa última convocação, dessa última data FIFA antes, né, da convocação oficial para a Copa do Mundo. Até porque ele estava presente, né, em outras listas do Carlo Ancelotti. Então pegou ali muitos torcedores de surpresa. Mas é isso, né? Fica esse sentimento aí da não convocação do Hugo contrastando com a convocação do André Carrijo, né? Primeira convocação do Mano Menezes à frente da seleção peruana e o Carrijo presente nela. Não vem sendo um titular absoluto nessa temporada, né? Oscila aí entre reserva e titularidade, mas é um cara que tem uma representatividade muito forte para a seleção peruana, né? Foi importante na última vez que a seleção peruana participou da Copa do Mundo, então esse ano não vai, mas já inicia aí esse outro ciclo com o Mano Menezes e o Carrijo presente nessa convocação. Bem, no meio desses sentimentos aí que destoam um pouco, Joana, o Corinthians está trabalhando. A sua representação aqui no CT Joaquim Grava aconteceu hoje pela manhã, com o elenco treinando aí normalmente, com o Yuri Alberto participando normalmente de todos os trabalhos. O Corinthians treina aqui hoje, treina amanhã de manhã e aí viaja para Santa Catarina para a partida contra a Chapecoense na quinta-feira. Mas o Corinthians faz mistério em relação a levar o Yuri Alberto para esse jogo, né? Eu perguntei por aqui, o pessoal disse que não sabe, né? Mas é isso, vem treinando normalmente. A gente vem falando de expectativa, havia uma expectativa no meio da semana passada, uma expectativa no Clássico e nenhuma dessas duas se concretizaram, né? Então vamos ver agora nessa partida contra a Chapecoense se o Yuri Alberto volta a campo ou não. O Corinthians está na 8ª posição do Campeonato Brasileiro com 8 pontos, está numa sequência aí de 5 partidas sem vitória e tem lá um levantamento do GE. Globo falando que é a segunda vez que isso acontece sob o comando do Dorival, né? A primeira vez aconteceu no ano passado, entre maio e julho, ali nessa sequência mais longa aí de 5 jogos sem vencer. A gente lembra que o Dorival, no pós-jogo aí contra o Santos, até falou que não se preocupa tanto com essa pressão, tá mais preocupado com o trabalho. E tem o respaldo da diretoria também, que falou que confia em trabalhos longos, né? O Marcelo Paz diz que confia em trabalhos longos. Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, Joana. Tá certo, minha amiga. Obrigada pelas informações, trazendo aí um pouquinho de ambiente do Corinthians, né, com o Carrijo, com essa oportunidade com o Mano Menezes e Hugo Souza, que deve estar apreensivo aí. A opção do Carlo Ancelotti nesse momento foi pelo Bento, que está no Al Nassr. Vamos falar de Copa do Mundo? Vamos trazer o Rafael Sibila no telão.